Boa noite, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Nós estamos muito contentes de ter você aqui conosco para prestar culto ao nosso Senhor. Gostaria de que você aproveitasse o culto dessa noite para colocar diante de Deus o seu coração, para que você possa ouvi-lo também. Para isso, peço que você esteja atento para que aí no ambiente onde você está, na sua casa, não hajam distrações. Não deixe que seus filhos fiquem passando na frente da TV, do celular. Não deixe que as pessoas aí na sua sala fiquem comendo, fiquem batendo papo. Faça o possível para que haja realmente uma reverente atitude diante de Deus. Assim, certamente, o seu culto vai ser proveitoso. Peço para você também, aproveite esses instantes iniciais do culto, compartilhe esse link do culto com outras pessoas. Certamente, há irmãos seus, há conhecidos seus, que precisam ouvir mais da palavra de Deus. Aproveite esse momento, compartilhe esse link. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor, que é digno de toda adoração. Vamos juntos. Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Dentro de alguns instantes, estaremos iniciando o nosso culto. Certifique-se que todos estejam em seus lugares. Assim, não haverá distrações. De preferência, desligue seu celular e procure ter em mãos uma Bíblia. Dentro de 1 minuto, o culto iniciará. Use esses instantes para orar ao Senhor. Elas possam, como nós podemos dizer hoje, que damos graças a Ti, pelo manifestar da Tua presença no nosso meio, Pai. Nós estamos diante de Ti, porque queremos render essa adoração a Ti, Senhor. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Como é hoje, tens feito tanto por mim, na escuridão tua luz me tirou. o que eu digo ao Senhor, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados.
grande, favor imerecido. Com meu coração e meu louvor, com as mãos aos céus, louve Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou.
Boa noite, irmãos. Eu sou Maurício e hoje eu vou ler Ezequiel capítulo 38. Convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 38. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: Recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, volte o rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Príncipe de Meseque e Tubal, sou seu inimigo. Eu o farei voltar e colocarei argolas em seu queixo, para levá-lo junto com todo o seu exército, seus cavalos e condutores de carros de guerra, vestidos com sua armadura completa, numa grande multidão armada com escudos e espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia, com todas as suas armas, o acompanharão. Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como os exércitos de Bet Togarma, do extremo norte, e muitos outros. Prepare-se, esteja pronto, mantenha todos os exércitos ao seu redor de prontidão e assuma o comando deles. Daqui a muito tempo, você será convocado para entrar em ação. No futuro distante, você virá de repente sobre a terra de Israel, que viverá confiante depois de ter se recuperado da guerra e depois que seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel. Você e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador, virão sobre Israel como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. Assim diz o Senhor soberano: naquele dia, maus pensamentos lhe virão à mente e você tramará um plano perverso. Dirá: Israel é uma terra desprotegida, cheia de povoados sem muros, sem portões e sem trancas. Marcharei contra ela e acabarei com este povo que vive tão confiante. Irei às cidades antes desoladas, mas que agora estão cheias de gente que voltou do exílio em muitas nações. Tomarei grande quantidade de despojo, pois agora seus habitantes têm muito gado e outros bens. Pensam que o mundo gira em torno deles. Contudo, Sabá, Dedã e os comerciantes de Tarsis, com todos os seus jovens guerreiros, perguntarão: Você pensa mesmo que os grandes exércitos que reuniu podem tomar a prata e o ouro deles? Acham que podem levar seus rebanhos, apoderar-se de seus bens e tomar despojos? Portanto, filho do homem, profetize contra Gog. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Quando o meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará. Virá de sua terra no extremo norte, com sua grande cavalaria e seu exército poderoso, atacará meu povo, Israel, e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia, trarei você, Gog, contra minha terra, à vista de todos, e mostrarei minha santidade por meio de tudo que lhe acontecer. Então todas as nações me conhecerão. Assim diz o Senhor soberano: Acaso você é aquele de quem falei muito tempo atrás, quando anunciei por meio de meus servos, os profetas de Israel, que, no futuro, o traria contra meu povo? Mas assim diz o Senhor soberano: quando Gog invadir a terra de Israel, minha fúria transbordará. Pois eu, em meu zelo e em minha ira ardente, sacudirei a terra de Israel violentamente naquele dia. Todos os seres vivos,
os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, os animais que rastejam pelo chão, e todas as pessoas da terra tremerão em minha presença. Montes serão derrubados, despenhadeiros cairão e muros desabarão. Convocarei a espada contra você em todas as colinas de Israel, diz o Senhor soberano, e seus homens voltarão as espadas uns contra os outros. Castigarei você e seus exércitos com doença e derramamento de sangue. Enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso, mostrarei minha grandeza e santidade e farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. Deus nos abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre essas águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Boa noite, irmãos. Vamos orar a Deus. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, somos-te gratos por estarmos aqui nesse culto, participando dessa forma aqui através da internet, Pai. Nós estamos distantes fisicamente, mas unidos pelo Teu Espírito, Pai. Esteja com o pastor, abençoando ele, a esposa, filhas. Esteja também, ó Pai, com toda a diretoria, professores, professoras da escola dominical, os músicos e todos os demais que têm atividades na igreja, como todos os membros, Pai. Somos-te gratos pelo que Tu tens dado a nós, Pai. Esteja com aqueles que talvez estão desempregados, que precisam de uma colocação, e aqueles também, ó Pai, que estão necessitando de alguma ajuda material, Pai. Que eles possam procurar a Tua igreja para que eles possam ser ajudados de alguma forma, Pai. Te agradecemos também pelo nosso país. Esteja com o presidente, governadores, demais políticos, que eles possam se sujeitar a Ti, ó Pai, e termos uma condição melhor nesse país, onde o Teu povo possa se alegrar. Também, de outra maneira, Pai, a nossa cidade, que ainda não permitiu a reabertura dos templos, ó Pai, sabemos que em breve estaremos juntos, aguardar por mais esse tempo que logo chegará. Te pedimos perdão também pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a Ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra Ti, sempre que eu
alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Os cultos presenciais pararam, mas temos compromissos a honrar. Se você é crente, ajude a sustentar essa igreja. Use os dados abaixo para transferências eletrônicas e depósitos. Igreja Batista Redenção, Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor.
Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Agora que já oramos e cantamos, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos buscar nela orientação para a nossa vida. Mas sempre que fazemos isso, sempre que abrimos a Escritura para estudar, precisamos que o Santo Espírito ilumine a nossa compreensão. Por isso nós vamos orar. Vamos pedir que Deus fale conosco nessa noite. Quero convidar você mais uma vez, fechar os olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Bondoso Senhor, a sua palavra é maravilhosa. Sua palavra é para nós fonte de vida, alimento. Ela é certamente a bússola que aponta o caminho seguro. Nessa noite, tenha misericórdia de nós, porque precisamos muito que o Senhor nos ensine. Dá a cada um de nós a compreensão daquilo que é necessário, que o Senhor tenha misericórdia e alimente a sua igreja. Eu assim oro, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, nós vamos hoje estudar uma pequena porção. Livro de Jó, capítulo 1. Nós leremos do versículo 13 até o verso 22. Sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam juntos a ele. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é um texto dessa noite, certamente é um texto que você já ouviu falar. A personagem Jó é um personagem muito conhecido, muito famoso,
muitas histórias sobre eles. Nós não sabemos ao certo a época da escrita do livro de Jó, é misterioso para nós, mas alguns indícios aí mostram para nós que Jó era contemporâneo aí à época de Abraão. Acreditamos aí que ele seja contemporâneo dessa época, porque alguns indícios na leitura do livro apontam para esse caminho. O contexto desse livro, nós entramos no versículo 13, mas do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver uma apresentação de quem era Jó. Então a Bíblia mostra um pouquinho de quem era ele, de quem era sua família. A Bíblia descreve ele como um homem justo, como um homem íntegro. E quando a Bíblia fala que ele era justo e íntegro, não está falando que ele era alguém impecável. Nós sabemos que Romanos capítulo 3, versículo 23, fala que todos pecaram. Então Jó também era pecador. Porém, quando a Bíblia apresenta ele como um homem justo e íntegro, está dizendo que, na perspectiva humana, Jó era irrepreensível. Ele não era passível de que alguém chegasse para repreendê-lo, porque ele tinha uma conduta moral, ética, uma conduta espiritual muito elevada, muito boa. A Bíblia também fala dos seus filhos e filhas. Ele tinha 7 filhos, ele tinha 3 filhas, e parece-me que a família dele era uma família bem equilibrada, bem amistosa. Era uma família que tinha um relacionamento bem sadio, a ponto de existir festas nas casas dos irmãos, e eles sempre estavam juntos. No texto que vemos hoje, está tendo uma festa na casa do irmão primogênito. E a Bíblia fala que todos os filhos estavam juntos ali, as filhas também estavam ali. Isso é muito bonito de ver. Se você olhar um dia e ler essa história, você vai perceber que a família desse homem era uma família boa. Vemos que Jó era um bom pai, ele tinha uma preocupação muito grande com seus filhos. Sempre que passava o período de festas, Jó chamava todos os seus filhos e pela manhã, reunindo os filhos, ele sacrificava, oferecia sacrifício por cada um dos seus filhos. E ele dizia assim: quem sabe pode ser que o meu filho tenha pecado no seu coração contra Deus. Então ele sacrificava ali, fazendo o seu papel de pai, de ajudar os seus filhos a terem um bom relacionamento com Deus. Olha que lição linda. Jó era um pai que tinha uma preocupação real com a vida espiritual dos seus filhos. Jó tinha uma preocupação de que seus filhos andassem nos caminhos do Senhor. Jó se preocupava de que seus filhos, aos olhos de Deus, para que Deus olhasse para os seus filhos e tivesse misericórdia. Aí há muitas lições aí que você pode tirar, os grandes benefícios na família dele. Esse homem vivia numa região chamada Uz. No livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 21, nós vemos ali um texto que descreve aquela região como a região de Uz, como sendo a terra de Edom. Do versículo 6 até o verso 12, você vê então que o foco para de ser na terra, e o autor aqui foca o céu, e ele fala que há uma reunião no céu. Assim como havia uma reunião na terra, os filhos de Jó celebravam, se alegravam, estavam ali. O autor então de repente vira e fala assim: os filhos de Deus. Ele apresenta os anjos indo até a presença do Senhor, e fala que no meio desses anjos, quando eles se apresentaram diante do Senhor, o Pai Celeste, quando esses anjos foram, Satanás foi no meio deles, e Satanás então se apresenta ali no céu, diferentemente do que as pessoas acreditam, às vezes só por mera intuição. O texto mostra para nós que Satanás tinha acesso e ainda continua tendo acesso ao céu. Isso mesmo. Satanás continua tendo acesso ao céu. Quando é que ele não vai ter mais acesso ao céu? Isso é reservado para o futuro. Lá, a partir de Apocalipse capítulo 12, você vê Satanás sendo banido de uma maneira definitiva, sendo lançado na terra. E depois, em Apocalipse capítulo 20, você vê Satanás sendo aprisionado por 1000 anos. E aí, então, definitivamente, Satanás não terá mais acesso ao céu. Mas até lá, hoje, em 2020, Satanás tem acesso ao céu. As pessoas gostam de criar imaginações, elas apresentam o diabo sempre como alguém que está no inferno, governando o inferno. Cada pessoa que chega lá, o diabo tem um tridente, fica furando as pessoas e mergulhando elas no caldeirão. Isso não é teologia, isso pode ser desenho animado. Histórias do Pica-Pau. O desenho do Pica-Pau mostrava assim o diabo no inferno. Então, muita gente aprende essas coisas em desenho animado e cria essas fábulas.
Mas é preciso que você saiba, o diabo tem acesso ao céu. Muito bem, enquanto ele está no céu, enquanto ele conversa ali no céu, ouve as coisas que estão sendo ditas, Deus então começa um diálogo com ele e pergunta: você viu meu servo? Você viu Jó? Homem justo e íntegro em toda a terra, como ele não há. O versículo 8 fala isso. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Fabuloso, o próprio Deus faz uma descrição, que honra. O próprio Deus descreve Jó como um homem realmente louvável. E Satanás, então, se justifica dizendo: é claro, o Senhor tem colocado em volta dele um muro de proteção, o Senhor dá a ele todo tipo de bênção, olha os seus filhos, olha a sua família. Por causa de tudo que ele tem, certamente esse homem vai temer ao Senhor. E Satanás, então, faz uma acusação muito séria. Ele chama Deus, tanto Jó como Deus, de pessoas interesseiras. Deus dá algo a Jó para receber adoração. E Jó adora a Deus porque recebe algo em troca. Então fica aí quase uma relação de corrupção. Você compra, um fica comprando o favor do outro. E é isso que acontece. Então Deus diz para Satanás: olha, é isso que você pensa? Então faz o seguinte: pode tocar em tudo que ele tem, pode retirar tudo, mas não toque na sua vida. E Satanás, então, com a permissão, com a liberação de Deus, ele então vai tocar na vida desse homem. E é onde nós chegamos no texto dessa noite, que é onde eu gostaria que você se situasse aí para que você possa tirar proveito. Então a grande questão aqui é Jó, no meio de uma grande tragédia que vai cair sobre ele, você viu no texto, irá ou não blasfemar de Deus? Então nessa noite eu queria mostrar para você que o verdadeiro servo de Deus, realmente o verdadeiro servo de Deus, mesmo diante das mais trágicas situações, o servo de Deus, ele continua adorando o Senhor. Esse é um grande ensinamento que eu e você temos que aprender. Nem mesmo as mais trágicas situações da vida são capazes de impedir que o servo de Deus o adore. Isso é muito importante saber. Por quê? Porque nós, que fomos regenerados pela fé em Cristo, recebendo o Espírito Santo como selo, como garantia, nós então somos movidos por esse Espírito a uma atitude de adoração. O homem justo, o homem salvo, ele então tem uma inclinação espiritual, uma tendência, eu não vou chamar de natural, mas uma tendência espiritual dada por Deus para adorar a esse Senhor. Todo salvo recebe de Deus esse desejo, de modo que você pode então identificar um salvo a partir dessa inclinação, a partir desse desejo do coração. Se você conhece um crente que não tem vontade de adorar a Deus, que não sente desejo de manifestar algum tipo de consideração, respeito, louvor a Deus, você certamente não está diante de um crente. Então tome cuidado, porque o crente, ele tem sim uma inclinação espiritual de mostrar a Deus a adoração. O homem natural, o homem ímpio, o homem que não conhece a Deus, da mesma forma. Ele tem uma inclinação também, só que em vez de ter uma inclinação espiritual para adorar, ele tem uma inclinação natural, uma inclinação carnal. Para quê? Para reclamar, para murmurar, para blasfemar. Então, quando um problema chega na vida de um crente, esse crente vai agir de uma maneira, de modo que, aos olhos da sociedade, os crentes são tidos como loucos, porque diante das maiores tragédias, diante de situações assustadoras, de certa forma, você vê crentes ainda assim adorando a Deus. Você vai num velório onde faleceu um crente, as pessoas cantam. O mundo olha e fala: que loucura é essa? Há num velório a tristeza da despedida, mas no velório cristão há a esperança do reencontro, há um conforto na certeza de para onde a pessoa foi e a certeza de que nós vamos reencontrá-la, a certeza de que a pessoa está viva. É possível, diante de uma grande tragédia, mesmo tragédias como perder um filho, como perder um emprego, como perder a saúde, uma calamidade às vezes nacional, regional, até mesmo como essa que nós estamos vivendo,
É possível o crente ter uma disposição, é não só possível, como é esperado que o crente tenha uma disposição, uma inclinação de, no meio da calamidade, adorar a Deus. O incrédulo olha para isso e fala, que loucura, isso não faz o menor sentido, porque essa pessoa age assim, que pessoa louca, perdeu a razão, perdeu o juízo. Eu, se tivesse no seu lugar, eu ia falar poucas e boas para Deus. Assim foi o que aconteceu, foi o conselho que a própria mulher de Jó deu a ele, não é? Amaldiçoa a Deus e morre. Por quê? Porque não faz nenhum sentido, na perspectiva de alguém que perdeu a sua esperança em Deus, ou que não é um salvo, olhar e falar assim, por que você se permanece, por que você se coloca numa situação de respeito e reverência a um Deus que não te protege, não te abençoa, não te dá saúde, não cuida de você. Tudo isso, aos olhos das pessoas, não fazem sentido. Então preste atenção, hoje nós vamos mostrar preciosas lições que somente as tragédias revelam. Há lições que não são aprendidas na bonança, são aprendidas na tempestade. E é isso que nós vamos ver nessa noite. O texto diz assim no versículo 13 do capítulo 1. Sucedeu um dia em que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram, e as jumentas paciam ou estavam ali se alimentando junto dos bois, e deram sobre eles os sabeus. Então veja, a primeira coisa que eu quero que você entenda, tragédias repentinas também caem sobre a casa de pessoas justas e tementes a Deus. Por que é importante que você entenda isso? Porque existe no nosso contexto do Brasil uma mentira sendo ensinada amplamente de que se você for um crente, você é alguém imune. Se você é crente, você não vai pegar o Covid. Se você é crente, você não vai pegar nenhum tipo de outra doença. Se você é crente, você não vai passar por desemprego. Ninguém na sua casa vai perecer. Meus irmãos, nós precisamos ser maduros. As tragédias, elas são sim repentinas, acontecem de repente. E elas caem sobre a vida dos bons, assim como caem sobre a vida dos maus. Ok? Por quê, pastor? Eu não sei. Qual é a razão que Deus deixa vir a calamidade sobre a vida de alguém que o serve? Não sei. Essa é uma pergunta que você terá que fazer para Ele quando você, se você é um crente, você chegar no céu, você pode perguntar para Ele. Ele não nos explica, mas Ele faz isso. As tragédias verdadeiras, elas são totalmente repentinas. É assim que acontece, você não espera e um avião cai, você não espera e um lugar pega fogo, você não espera e vem um acidente de carro, você não espera e acontece uma tragédia, alguém te liga, te dá uma notícia triste, assim vai. Isso é o que acontece. Muito bem, se você olhar para o versículo 13, você vai ver que essas tragédias que chegaram na vida de Jó, elas chegaram em meio a um período de festa. Isso você já tira uma lição muito importante. A vida, ela tem altos e baixos. A vida cristã, principalmente, ela tem altos e baixos. Hoje, você pode ser alguém que esteja festejando. Você vê lá que os filhos dele estavam, no versículo 13, fala que comiam e bebiam na casa do primogênito. Eles estavam alegres. Eles não estavam fazendo nada, absolutamente nada de errado. Eles estavam lá celebrando, comemorando, estavam desfrutando das coisas que o próprio Deus tinha concedido. E o que aconteceu? Em meio a toda essa festa, eles não imaginavam que situação pode mudar repentinamente. E isso é uma grande lição que você, meu irmão, minha irmã, tem que aprender. Talvez hoje você esteja num tempo de calamidade. E essa situação triste pode mudar repentinamente. Assim como uma situação de extrema bonança pode repentinamente ser transformada numa tragédia. Então veja, as tragédias são repentinas e quando elas chegam, elas podem chegar num tempo de festa. No domingo passado nós mencionamos, citei para alguns de vocês, aquele jovem que faleceu. Estava numa festa de Réveillon e uma lâmpada, um fio se rompeu, caiu dentro da água e ele morreu. Tragédias acontecem. Quantas pessoas, quantas histórias eu ouvia no meu tempo de faculdade de pessoas que saíram da faculdade, acabaram de se formar e naquela noite de formatura estavam indo a caminho para um lugar, para uma festa e houve um acidente na estrada e morreu. Tragédias. Tragédias também acontecem em meio a grandes festas.
Isso é uma lição. Então, as calamidades, as tragédias, elas acontecem de forma repentina, em dias de festas, e elas acontecem quando tudo está normal. O versículo 15 fala: de repente deram sobre eles os sabeus. Quem são os sabeus? Os sabeus, você já leu na Bíblia a respeito de uma rainha chamada a rainha de Sabá. Você vê nesse número 2, essa setinha número 2, mostra aonde era a região, a terra dos sabeus, a região de Sabá. Ali no número 1 você vê Uz, que era a região de Edom. Esse terceiro mapa mostra aí a terra de Edom, e aí você pode enxergar o reino de Edom, e aí é onde provavelmente era a terra de Uz, tá bom? Território fora de Israel. O texto diz assim: de repente, versículo 15, deram sobre eles os sabeus, agora que você sabe de onde eles vieram, e os levaram, ou seja, os sabeus vieram, levaram os bois, levaram as jumentas e mataram os servos, todos os criados, os funcionários ali, ao fio da espada. E o homem disse: sobrou só eu, e eu vim aqui trazer-te essa notícia. Vida normal, trabalhando, tudo correndo na plena normalidade, mas a 1.500 quilômetros de distância, Satanás tinha levantado os seus servos. Então, aprenda o seguinte: Satanás tem muitos servos, e esses servos, eles têm prazer em produzir dor, em trazer desgraça à vida alheia. E neste caso em questão, estava tudo bem aonde eles estão trabalhando ali, mas a 1.500 quilômetros de distância, Satanás incitou os sabeus, e os sabeus vieram para praticar o mal, para produzir dor e tristeza. Isso acontece ainda hoje. Satanás tem os seus servos. Você trabalha, você está bem, você está se esforçando, Satanás incita pessoas, as pessoas entram na sua casa e repentinamente vem um assalto, repentinamente vem um sequestro, repentinamente vem um estupro, uma agressão, uma tragédia acontece no seu trabalho, acontece com você, alguém rouba o seu carro. Você fala: mas estava tudo bem, estava tudo dentro da normalidade. É verdade, mas Satanás, ele incita os seus servos a trazerem desgraça, dor, destruição. Quantos pais de família, quantos homens de bem perderam a sua vida no trânsito porque alguém irresponsável dirigia alcoolizado ou estava dirigindo sob o efeito de drogas. Quantas pessoas, então, sob o efeito de drogas, praticaram delitos terríveis, estupraram moças, queimaram pessoas? Como isso aconteceu? Porque Satanás tem os seus servos, e ele incita os seus servos a praticarem o mal e trazerem desgraça, dor à vida alheia, sejam de crentes ou de incrédulos. Mas quando isso acontece sobre os crentes, você precisa saber que você também não está imune a isso. Então houve uma tragédia na vida de Jó aqui. Nós falamos que as tragédias acontecem de forma repentina, e também houve uma tragédia patrimonial. Você precisa entender isso. Tragédias patrimoniais acontecem e nós nem sempre temos chance de reagir. Às vezes os golpes da vida, às vezes os golpes que estão preparados à nossa volta são tão grandes que você não tem tempo nem de reação. Olha como o texto caminha. Falava este ainda, ou seja, Jó não teve nem chance de responder, perguntar nada. Olha, mas como? Enquanto o homem falava, o homem estava terminando a sua fala, falava ele ainda quando chegou outro funcionário, e disse: fogo de Deus caiu do céu. É possível que seja fazer uma menção a relâmpagos, a raios que caíram. Isso acontece inclusive hoje no Brasil. Muitos fazendeiros, muitas pessoas que trabalham com agropecuária perdem o seu rebanho em decorrência de raios. Raios caem no meio de um pasto, no meio lá do rebanho, e eles matam diversos bois, vacas, ovelhas, porque caiu ali, naquele lugar, e matou aquele rebanho. Nós não sabemos o que aconteceu aqui, mas bem provável, porque o homem falou assim: o fogo que veio foi um fogo de Deus. Como é que ele identificou isso? Ele deve ter visto um relâmpago, viu esse raio descer até ao chão e matar todo o rebanho. Então, uma tragédia terrível. Alguns animais foram roubados, outros animais foram mortos por uma atuação sobrenatural. Então, você também vê aqui, de passagem, que é possível você entender que Satanás tem algum tipo de poder sobre alguns fenômenos. Satanás também atua em alguns tipos de fenômenos aí. Então, eu vou fechar esse parênteses, mas para que você conheça isso aí também. Então, você vê aí
que há na vida de Jó uma tragédia repentina no campo patrimonial. Ele perdeu tudo. A riqueza daquela época era mensurada não em dinheiro. As pessoas não tinham como guardar joias, não era assim, não tinha banco. Como é que se mensurava a riqueza de alguém? Olha quanto de camelo ela tem, olha quanto de rebanho ela tem, quantos bois ela tem, quantas ovelhas ela tem, quantos funcionários ela tem. Então, basicamente, Jó era o maior empresário do Oriente. Jó era um homem, certamente um dos homens mais ricos do mundo naquela época. E o que está acontecendo aqui é que, repentinamente, de uma hora para outra, Satanás fez com que todo o seu patrimônio fosse retirado. É uma calamidade e tanto. Eu não consigo encontrar paralelo, eu, pelo menos como pastor, nunca conheci nem encontrei alguém que passou por uma situação como essa. Talvez você até conheça, mas eu até duvido. Alguém que passou por algo semelhante a isso aqui. Pessoas que perderam tudo financeiramente, eu sei, mas nós estamos falando de uma série de tragédias aqui simultâneas, acontecendo em intervalos aí de minutos. No máximo 1 hora esse relato está acontecendo aqui. Veja, tragédias são repentinas. Você também pode perder o emprego, você também pode perder a sua empresa, você pode perder o seu dinheiro, o seu investimento. Pessoas que investem num lugar, estão construindo, vem um fogo, perde tudo. Pessoas que investiram, colocaram todas as suas economias num determinado negócio, e aí aquele negócio naufragou, não deu certo, ou vem uma política e muda tudo aquilo. Enfim, repentinamente, tragédias vêm, e elas tocam também na vida patrimonial daqueles que amam a Deus. O verso 17, falava ele ainda, quando veio outro e disse, os caldeus se dividiram em 3 bandos. Aí nós mostramos lá naquele mapa os caldeus. Esse mapa que você está vendo, mostrando os caldeus onde tem essa setinha, provavelmente não é dessa região que eles vieram, mas provavelmente os caldeus que caíram sobre esses funcionários aqui eram caldeus que ficavam fora daquela região, mais próximas ali a Moabe, Edom, eram assaltantes, eram pessoas que transitavam sempre roubando, se aproveitando de uma situação. E naquele momento, de novo, você vê os servos do diabo agindo, trazendo desgraça, trazendo destruição. E o diabo parece que mandou todos os seus servos, incitou todas aquelas pessoas movidas pelo desejo da ganância e da corrupção, eles roubaram, mataram e levaram tudo embora. É isso que aconteceu. E esse homem perdeu o patrimônio e agora ele vai receber mais um golpe. E o texto vai mostrando, de repente, falava este ainda, você não ouviu a boca de Jó abrir. Não deu tempo dele falar. Ele está pasmo, talvez chocado com essas notícias. Porque mal termina o relato de alguém entra correndo na sala e fala, Senhor Jó, eu tenho uma coisa para te contar. Muitas vezes as tragédias da vida não dão tempo de você se levantar. Muitas vezes os golpes dessa vida não dão tempo de você assimilar, de você respirar. O versículo 18 diz mais. Também falava este ainda, veja, tudo acontecendo rapidamente, quando veio o outro e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do primogênito, eis que se levantou grande vento, vindo da banda do deserto, e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre eles e morreram. Escapei eu para trazer-te essa notícia. Veja, então agora, basicamente, esse é o 4º funcionário que aparece aqui, você poderia chamar, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse na vida desse homem aqui. Só tragédia, só calamidade. O homem ele não proferiu uma palavra, só notícias ruins. Perdeu o patrimônio, perdeu agora os seus filhos. Tragédias familiares também caem sobre a vida dos servos de Deus. É preciso que você entenda isso. Pais que perdem um filho, irmãos que perdem outros, acidentes. Quantas vezes eu ouvi falar de acidentes, tragédias, que você fala, Senhor, como, por quê? Aqui perto de nós, em Atibaia, uma época, havia uma conferência de pastores. Os homens vieram aqui, pastores de várias regiões do Brasil, vieram fazer uma conferência, um encontro, e quando eles saíram desse encontro, entraram na Fernão Dias, na época a Fernão Dias ainda não era duplicada, e esses homens foram fazer uma viagem, e pouco depois de sair dali do seminário Palavra da Vida, houve um acidente, e o carro bateu e morreram os 4 pastores que vieram estudar. E você fala, por que, Senhor? Como? Tragédias. Elas não têm uma explicação. Então é preciso que você entenda isso. A primeira lição dessa noite, que só tragédias ensinam, é que
as calamidades, as tragédias vêm também sobre a vida de homens bons, mulheres bondosas, justas e tementes a Deus. E isso vem sem nenhum aviso. Aprenda isso. Segunda lição, e a lição importante desse texto, é qual vai ser a sua reação quando as tragédias chegarem. Como você vai lidar com isso? As tragédias da vida, elas são incapazes de anular o chamado, não é? Aquela inclinação interior do salvo para adorar a Deus. Nós falamos no começo desse culto de que mesmo as mais duras, mais severas adversidades e calamidades, elas não podem afastar o servo de Deus do desejo que ele tem de adorar ao Senhor. Existe algo que o Espírito Santo colocou ali e nós somos movidos a isso. Mesmo no meio da calamidade, mesmo no meio da dor, nós ainda sentimos isso. E quando o mundo vê um crente adorando no meio de uma tragédia, as pessoas falam, isso é loucura. E é isso mesmo, é loucura. Por quê? Porque nessa hora, as pessoas que não temem a Deus, elas vão xingar, elas vão brigar, elas vão blasfemar. Mas o servo de Deus, ele ainda consegue adorar a Deus. O versículo 20 diz assim, então, depois de tudo isso que aconteceu, Jó se levantou, rasgou o seu manto. O que é rasgar o seu manto? Era uma manifestação, na época cultural, de grande dor, de angústia. A pessoa pegava suas vestes e ela rasgava, dando um sinal de desespero, de uma dor terrível, uma dor muito forte. E quando isso aconteceu, você aprende o seguinte, na vida do servo de Deus. Jó, ele não escondeu, ele não camuflou, não ocultou o seu sofrimento. Muitos crentes têm que aprender isso. Há crentes que acreditam que devem ser super crentes. Há crentes que quando passam por um tipo de calamidade, logo eles querem mostrar para as pessoas uma imagem de que eles são imunes ao sofrimento. E as pessoas olham, nossa, que crente forte, que maturidade. Ok, se isso for verdadeiro, e não há nenhuma virtude em sim esconder a dor. Pelo contrário, esconder a dor das pessoas, esconder a dor de si mesmo, não é virtude, é hipocrisia. Deus sabe que nós sentimos. Deus sabe que nós sofremos. Falamos domingo passado, existe tempo de chorar, então é necessário saber isso. Não esconda, aprenda isso. Não esconda a sua dor quando a calamidade chegar. Compartilhe, leve aos seus irmãos, para que os seus irmãos possam orar por você. Vai e fale com o Senhor. Jó fez exatamente isso. Não procure mostrar para as pessoas que você não sente os golpes. Isso não é verdade. O texto diz mais, o verso 21 diz assim, e disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O que significa isso? Ele reconheceu, Jó entendeu que a perda que ele estava tendo aqui é realmente uma perda irrecuperável. Ele não ficou com aquela conversa comum das pessoas quando acontece um problema, não, fica tranquilo, você vai dar uma volta por cima, não se preocupa, olha, para tudo nessa vida se dá jeito, só não se dá jeito para a morte, você está vivo, vai dar tudo certo. Ou então ficar dizendo, não foi nada demais, olha, não se preocupa, logo, logo as coisas vão mudar. Ele entendeu, não vai mudar. Eu não tenho condição de ter mais filhos. Esses 10 filhos que eu perdi, como eu vou recuperar isso? E o gado, e o rebanho que eu perdi, como? Ele entendeu o que está acontecendo comigo é uma calamidade tão grande que o dano é irrecuperável. Eu não tenho como recuperar o meu patrimônio e nem a minha família. Ele entendeu isso. E mesmo assim, entendendo toda essa tragédia, ele sabe, eu não vou me tornar novamente um homem como eu era. A riqueza não retornará. Eu não tenho mais nada. Então agora eu estou no mesmo estado quando eu cheguei. Eu cheguei sem nada. E agora também vou partir daqui sem nada. Ele sabia que é impossível recuperar. Há perdas que são irrecuperáveis, não são? Quando você perde uma mãe, não adianta alguém falar, olha, conta comigo que eu agora vou ser sua mãe. São perdas irrecuperáveis. Se alguém perde um pai, você, pai que está assistindo aqui, se você perder um filho, mesmo que você tenha outros, você sabe que aquele espaço daquele filho que partiu, daquela filha que partiu, sempre vai estar ali. Esse outro filho, ele alegra o seu coração,
mas ele não substitui aquilo que você perdeu. Aquele vazio, a saudade, sempre vai ficar aqui. É real isso, faz parte da vida humana. Por quê? Porque existem perdas que são irrecuperáveis. E Jó sabia muito bem disso. O Senhor deu, versículo 21 diz, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No meio das tragédias, Jó reconheceu, preste atenção, é uma parte muito difícil, talvez seja a parte mais difícil de toda essa narrativa aqui. Jó reconheceu a ação de Deus e a soberania dele em tudo o que aconteceu. Muitos crentes não conseguem entender isso. Muitos crentes na atualidade fazem a seguinte leitura: o que acontece de mal é culpa do diabo, o que acontece de bom é culpa de Deus. Nesse texto, você vê que Jó tem uma concepção teológica correta e ele nos ensina. Ele diz: quem deu? O Senhor deu, e quem tirou? O Senhor tomou. Ele entendeu. Ele sabia que da mão de Deus poderia vir a graça, e a mesma mão que deu é a mesma mão que pode retirar. Ele não ficou falando: Senhor, como o Senhor permitiu isso acontecer? Não, ele sabia que era uma atuação de Deus. Veja, nós sabemos aqui que quem está trabalhando para que isso aconteça é o diabo, correto? Nós sabemos que Deus falou para o diabo: vai e faça isso. Mas é preciso que você entenda o seguinte: em última instância, o diabo, sempre quando ele está agindo debaixo da soberana ordem de Deus. Em última instância, você precisa entender que Deus está como causa primária do que está acontecendo aqui. Sem que com isso ele se torne culpado, sem que com isso Deus se torne perverso. Talvez isso dê um nó na sua cabeça, faça ficar em curtos fios aí dentro, mas é preciso entender que Deus não ficou passivo. Tem pessoas que olham, sempre falam assim: ah, Deus permitiu. Deus não fez nada, Deus permitiu o diabo fazer. Não! Deus disse para o diabo: toca nele, pode tirar tudo, mas não tira a sua vida. Então nós estamos vendo Deus trabalhando. Mas por que Deus fez isso? Isso não é maldade? Não sei explicar. Eu sei que Ele é bom, sei que Deus não peca, e sei que o que Ele faz é correto. Então olha alguns textos que ajudam você a entender. Lamentações 3, 26 diz: bom é aguardar ao Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus o pôs sobre ele. Isso que foi colocado sobre a vida desse jovem, aqui narrando aqui, foi algo que Deus colocou, não foi algo que surgiu do nada. Olha o versículo 32. Pois ainda que entristeça alguém, quem? Ele está falando Deus. Deus entristece? Claro que entristece. Versículo 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus entristece os homens? Entristece. O texto fala que ele não se alegra em fazer isso, mas o texto fala que ele faz. Então Deus envia a calamidade. Vocês acham que o vírus do Covid surgiu por acaso? Ah, quem fez? É fabricado? É por acaso? Como isso aconteceu? É uma conspiração ou não? Deus permitiu? Deus não queria? Meus irmãos, Deus enviou o vírus. Deus está no poder dele, no controle dele. Quando Deus quiser acabar com o vírus, ele vai acabar. Ele é poderoso para isso. Ah, e aquele terremoto? Deus enviou o terremoto. E o tsunami? Deus enviou o tsunami. Ah, pastor, isso é muito difícil de entender. É só você ler na Escritura e você vai perceber que a Escritura, por mais que eu e você fiquemos chocados com coisas assim, a Bíblia não esconde a atuação de Deus no meio das calamidades como um agente que está fazendo. Não é que ele permite, ele está operando aquilo sem se tornar mal, mas ele faz. Capítulo 3, 37. Quem é aquele que diz? É uma pergunta. Assim acontece quando o Senhor não mande. Quem é aquela pessoa que pode falar, seja assim sem que Deus mande? Verso 38. Não se choquem, está na Bíblia, não fui eu que escrevi, olha só. Acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Olha o texto que está falando. Não vem do Senhor tanto o mal como o bem, não é o mal moral, ele está falando da calamidade. A resposta é sim. É do Senhor que vem o bem e é do Senhor que vem o mal.
Ele manda o mal também. Por quê? Não sei, mas ele manda. Isaías 45, versículo 7 diz assim: olha o que Deus fala, eu formo a luz e crio as trevas. Sou eu, Deus fala. Eu faço a paz e crio o mal, ou trago a calamidade em algumas versões. De novo, não tem a ver com mal moral, ele está falando do mal punitivo. Ele fala assim, eu, Deus, trago paz, mas eu também trago a guerra. Eu trago a paz, mas eu trago a calamidade. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E imediatamente você na sua mente deve pensar assim, mas eu não concordo, eu não acho que é assim. Para mim está forçando. Eu acho que Deus é um Deus bonzinho que sempre está fazendo só coisas boas. E quando uma coisa ruim acontece é o diabo. Desculpa, a Bíblia não apresenta assim. O texto aqui ele está falando, eu crio as trevas. Deus está falando. Olha o verso 9. Para quem não quer discutir com Deus, falando, eu não concordo, se ele faz isso eu não concordo. Versículo 9. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro. É isso aí, a Bíblia nos chama de pedaços de barro. E não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Mas nós fazemos isso. Nós somos barro, viramos para Deus e dizemos, o que o Senhor está fazendo? Como assim o Senhor está mandando essa calamidade? Como o Senhor ousou tirar esse membro da minha família? Como o Senhor mandou essa doença, trouxe o desemprego? O texto fala assim, ai daquele que contende com o Criador. É um caco de barro, está no meio de outros cacos, de outros seres humanos, e está dizendo para Deus, o que é que o Senhor está fazendo? Ponha-se no seu lugar. É isso que Deus está falando aqui. Ou pode a obra dizer que não tem alça, não é? O que fazes, ou a tua obra não tem alça? Êxodo capítulo 4, versículo 11. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? São perguntas retóricas. Para cada resposta Deus, fui eu. Aí Deus está falando, quem fez a boca do homem? Eu. Ou quem faz o mudo? Eu, o Senhor, faço. Quem faz o surdo? Eu. E quem faz o que vê? Eu. Ou quem faz o cego? Eu. E ele termina, não sou eu, o Senhor, que faço todas essas coisas? Por que aquela criança nasceu cega? Deus fez. Estou te chocando? Por que aquela pessoa nasceu surda? Deus fez assim. Eu só não sei por quê. E ele nunca conta para nós por quê. Mas ele faz o paralítico, ele faz o cego, ele faz todas as coisas. Não foge do controle dele, ele tem um propósito em tudo que ele faz. Certa vez ele disse para os seus discípulos, perguntaram para ele, por que esse menino nasceu paralítico? É o pai que pecou, a mãe que pecou? E Jesus falou, não, ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Deus tem propósito em todas as coisas que ele faz. Amós capítulo 3, versículo 6 diz assim, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? É uma pergunta retórica, é claro que não. A calamidade, o mal que cai na cidade é Deus que manda. E quando é sobre o povo de Deus? É Deus que manda também. Ele levantava nações inimigas para castigar Israel quando Israel desobedecia. Então se ele manda um vírus no meio da nossa geração hoje, ele também castiga o seu povo. Muitas pessoas banalizavam a ideia de contato social na igreja. Ir na igreja era um mero evento social. Eu vou quando der, quando não der. E Deus está punindo. Deus está castigando. Entre outras razões aí. E talvez você pense, mas pastor, eu não estava nessa situação. Eu amava estar na igreja. Lamento muito. Nós estamos numa sociedade. Quando o mal cai, nós também estamos ali. Quando a nação de Israel era punida, haviam pessoas tementes a Deus lá dentro. Mas a calamidade vinha sobre todos. Faz parte de estarmos nessa sociedade. Para você entender, Jó capítulo 23, versículo 13, o texto fala, mas se ele, Deus, resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. O texto está falando assim, se Deus decidir fazer alguma coisa, quem é que pode convencer ele de não fazer? O que ele decidiu, ele vai fazer. Ponto final. Versículo 14, pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Deus vai fazer o que ele quer. Ele não vai perguntar para você. Ele não está debaixo das suas ordens. É você que está debaixo da dele. Então, no meio de uma calamidade, lá dentro do seu coração, o Espírito Santo vai mover você a adorá-lo. Por quê? Porque ele merece ser adorado. Jó 37, versículo 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Deus faz coisas que nós não compreendemos, a Bíblia está dizendo. Versículo 6. Porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Deus vira para a chuva e fala assim, cai ali.
E quando você cair, seja forte. Ou seja, cai uma tempestade. Ele que ordena as tempestades. Verso 7. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Não adianta você, vamos fazer uma barreira aqui, vamos evitar, tomar as medidas públicas para evitar a calamidade de uma enchente e tal. Se Deus quiser que aquele lugar inunde, vai inundar. Porque ele dá ordem às nuvens, desabe ali, traga o luto, a dor. Eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. O texto continua, assim, verso 10. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, e as nuvens espargem os seus relâmpagos. Então, preste atenção agora quando as nuvens estão carregadas, pretas no céu. Quando essas nuvens estão assim, Deus fez elas. O versículo 12 diz: então elas, segundo o rumo que Ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Prestou atenção? Deus manda as nuvens e elas têm que fazer o que Ele mandou. Nuvens carregadas de chuva, de relâmpagos. Deus fala, vai e faça isso. Versículo 13 deixa mais claro ainda. E tudo isso que Ele faz com as nuvens, e tudo isso faz Ele vir para a disciplina. Se convém à terra ou para exercer misericórdia. Então Deus manda chover num lugar para nascer vegetação, para a agricultura florescer, ou Deus manda uma chuva como calamidade. Tudo isso Deus faz, Ele está no controle. E Jó olhou para tudo isso e sabia, essa é a atuação de Deus aqui. Nós estamos caminhando para o final, eu quero que você entenda. O versículo ainda diz lá que Jó se prostrou e adorou. No meio da calamidade, no meio de toda essa calamidade, Jó louvou a Deus. Como isso é possível? O autor de Hebreus, no capítulo 13, ele traz luz sobre essa questão, e o autor de Hebreus diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O autor de Hebreus nos diz que pessoas podem louvar a Deus, essas pessoas que conseguem louvar a Deus no meio de uma grande calamidade. O louvor a Deus é fruto não de um desejo qualquer, é fruto de lábios que confessam o nome dele. Pessoas que conhecem o verdadeiro Salvador, no meio da calamidade ainda conseguem abrir os lábios e dizer para o Senhor, bendito seja o Senhor. O texto termina lá em Jó dizendo que Jó não atribuiu culpa a Deus. Então, por favor, no meio da dor, no meio da calamidade, ofereça sacrifício de louvor a Deus. Não importa a calamidade que você esteja, não importa se é luto, se é desemprego, não importa o tamanho da tragédia em que você vive. Deus merece ser adorado. Lábios transformados, corações tocados pelo Espírito Santo, conseguem louvar a Deus a despeito de qualquer calamidade. Sentem a dor, sentem o sofrimento, choram, sim. Mas ainda assim, sangrando pelo golpe que receberam, eles são capazes, homens e mulheres transformados, são capazes de se aproximar do Senhor e agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pelo quê? Senhor, eu fui ferido. Senhor, eu estou devastado. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei porque o Senhor está fazendo isso. Mas, Senhor, eu ainda assim sou teu servo. Sangrando e chorando, eu te louvo. Isso é o homem e a mulher que anda com o Senhor. Como é que o mundo age nessa forma? Ele xinga, ele esbraveja, ele amaldiçoa, ele pragueja, ele murmura. É você assim quando a calamidade chega? Quando você perde alguém? Quando você perde o seu patrimônio? Quem é você? Você é a pessoa que louva ou você é a pessoa que amaldiçoa Deus e morre? Quem é você em tudo isso? Jó, no último versículo do texto que nós vemos nessa noite, ele não abrigou no seu íntimo blasfêmias contra Deus, ele não guardou no seu coração raiva de Deus. E o que aprendemos de tudo isso nessa noite? Quais são as lições? O que nós tiramos de proveito de tudo isso que aconteceu?
Sabe o que significa não culpar a Deus? Jó sabia que era Deus agindo. Jó sabia que Deus tinha feito tudo isso, mas ele não atribuiu culpa. Atribuir culpa é chamar, você é culpado, você é réu, o Senhor é mau, o que o Senhor fez é errado, o Senhor não tinha esse direito. E o que tem de crente atribuindo culpa a Deus, quando o problema chega, quando a dor se instaura? Meu irmão, até quando? Até quando você quer ser alguém que não entende que Deus, mesmo quando causa dor, faz para o nosso bem? Mesmo que você não entenda, Deus não é culpado. Assim como Jó, louve a Deus. Assim como o servo de Deus Jó, louve a Deus quando algo ruim acontecer. E eu quero fazer um desafio para você para terminar esse culto. Um desafio que aos olhos, quem sabe de até pessoas aqui que estão nos assistindo, até outros irmãos, vai falar, isso é uma loucura. Eu jamais vou voltar a assistir um culto dessa igreja. Não quero mais saber disso. Pense, qual foi a calamidade, qual foi a tragédia que já bateu a sua vida? Talvez seja algo agora. Talvez seja algo que já passou. Qual foi a dor que Deus causou na sua vida? O que foi que Ele tirou de você, que causou grande angústia e sofrimento? Eu quero que você lembre, se recorde disso, se é algo do passado ou se é algo do presente. Eu quero desafiar você a louvar a Deus por isso. A falar, Senhor, muito obrigado por ter feito isso. Pastor, eu não consigo. Isso só será feito por lábios que confessam o nome de Cristo, por corações transformados. Senhor, obrigado, porque o Senhor tirou isso que eu amava. Eu não estou dizendo que você está feliz com isso, mas há um reconhecimento de que Deus, quando faz alguma coisa, tem um propósito. Eu não entendo porque o Senhor fez isso. Senhor, eu não entendo porque tamanha dor e sofrimento. Mas eu te louvo. Eu te louvo porque quando o Senhor tira da minha vida algo que eu amo, é porque o Senhor tem um propósito muito mais elevado que eu não posso compreender. E eu não vou me guiar pelo que eu acredito, não vou me guiar pelo meu sentimento, eu vou me guiar pelo que a sua palavra diz. O Senhor é mais sábio, o Senhor é mais santo, o Senhor é mais justo. Bendito seja o Senhor que trouxe a calamidade à minha vida. Pode fazer isso? Que Deus te ajude a agradecê-lo, não só quando tudo vai bem, mas a agradecê-lo quando a tragédia chegar também. Vamos orar. Senhor, como é difícil para nós, enfrentarmos o luto, a calamidade, o desemprego. Como é difícil para nós enfrentar situações que nós não conseguiríamos nem descrever aqui. Cada um de nós já passou por algum tipo de calamidade, tragédia, dor. Ora, Senhor, nós precisamos agradecer ao Senhor. E nessa noite, com corações transformados, com lábios que confessam o Teu nome, nós queremos reconhecer que o Senhor faz todas as coisas com um determinado propósito. Nós não entendemos, mas o Senhor não é culpado. O Senhor deu, foi o Senhor quem deu. O Senhor quem deu a saúde, foi o Senhor quem deu os filhos, os pais, o marido, a esposa. Foi o Senhor quem deu os bens, a empresa, o patrimônio. Foi o Senhor. E o Senhor é capaz também de tirar. O Senhor dá e o Senhor tira. Bendito seja o Teu nome. Obrigado por fazeres na nossa vida só aquilo que queres. Obrigado, Senhor, por não pedir permissão para nenhum de nós. Nos ajuda, Senhor, a sangrando, a chorando, a sofrendo, ainda assim adorar ao Senhor e não atribuir ao Senhor culpa alguma pelo mal que cai sobre a nossa vida. Muitas pessoas vão dizer que isso é irracional, e é mesmo.
Muitas pessoas vão dizer que isso é loucura, e realmente é. Mas nós vamos fazer aquilo que a sua palavra nos mostra ser o certo a fazer. Que assim o Senhor nos ajude. Ajuda os meus irmãos, ajuda as famílias, que cada um de nós tenha a alegria de experimentar isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na graça do Senhor. Se você é um crente e puder, nos ajude. Ajude a sustentar essa igreja. Precisamos da sua ajuda. Se você não é um crente, não faça isso. Oramos para que Deus toque o seu coração e que você entregue a Ele o maior bem da sua vida, que é realmente o seu coração colocando fé nele. Que Deus te abençoe. O meu louvor é fruto do amor de Cristo por mim. Qual é a razão do seu louvor? É a paz que você tem ou a transformação que você recebeu? Que Deus te abençoe. Fica na graça do Senhor. Amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar.
que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Consegue entender isso? De maneira nenhuma vai te abandonar. Ele prometeu isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a curar, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor. Não falhará, não falhará. Não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Estamos terminando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Não tenham medo. Deus nos guardará em meio a essa hora tão difícil. Lembre-se do que Paulo diz em Efésios, capítulo 6. Quanto ao mais, queridos irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém.